Os dilemas éticos na Torá não são poucos, pelo menos olhando sob a perspectiva humana, com o nosso pensamento principalmente contemporâneo. Por exemplo, Deus pediu para Abraão: sacrifique o seu filho, para mostrar que você é fiel a mim. Imagina hoje em dia, você que é pai e mãe, Deus aparece para você e diz: mostra que você me ama, mata o seu filho. Você faria isso? Outro exemplo que é muito complicado: olho por olho. Em hebraico, ain tahat ain. Como funciona olho por olho, dente por dente? Alguém me fez mal, eu devolvo da mesma forma? E a proibição de não se vingar e não guardar no coração? Nem vingança, nem rancor? Mas a Torá mesmo está dizendo para eu devolver na mesma moeda. Como funcionam esses dilemas éticos do judaísmo na nossa vida? Eu tenho certeza que você vai amar esse tema e vai tirar muitas dúvidas sobre o judaísmo e a nossa Torá sagrada, seja ela escrita ou oral. A primeira resposta é a seguinte: nem sempre algo se torna um dilema porque eu não entendi o que Deus passou na Torá. Essa é a primeira questão. Muitas vezes eu considero aquilo sendo um dilema porque, na minha perspectiva, na minha visão humana, mas ainda contemporânea, que já passou 3.300 anos da entrega da Torá, eu não consigo entender. Segundo ponto, muitas vezes a explicação que existe por detrás, não só que ela é diferente, mas ela não tem nada a ver com o que está escrito nas palavras literais, porque tudo precisa de um contexto. É igual, você pega, hoje em dia, políticos que querem se ofender. O que o time de marketing deles faz? Corta qualquer coisa que ele falou. Qualquer coisa. Quando ele estiver falando que ele ama a mãe, quando ele disser: imagina se eu dissesse que eu odeio a minha mãe, corta lá, odeio a minha mãe. O cara é o que mais ama a mãe da vida, corta essa parte e joga. Não vai entender nada. E óbvio que não existe maldade quando a pessoa estuda a Torá em querer cortar nada, mas muitas vezes existem frases, existem expressões sublinhadas que elas acabam se destacando e a gente esquece de todo o contexto. Então vamos lá. Deus falou com Abraão pela primeira vez quando ele tinha 75 anos na cidade de Haran e falou para ele: Lech lecha, meretzecha, molatecha, mispartecha. Saia da Haran, da sua casa, e saia dessa forma da tua terra, do teu parentesco, e vá para a terra Shani Areka, que eu vou te mostrar. Nem sequer falou qual terra. Esse foi o primeiro teste. Deus aparece uma pessoa e fala: vem para onde? Para um lugar que eu ainda não quero te falar para onde, mas vem. Isso mostra confiança. Ele estava querendo ver o nível de confiança que Abraão tinha. Abraão passou então por 10 testes, como a Torá oral fala, a ética dos pais, Pirkei Avot fala. Quando chegou o 10º, Deus queria saber: será que ele está apto para ser o patriarca do povo de Israel? Será que ele está apto para, com 99 anos, se converter ao judaísmo e ter um filho milagrosamente da onde todo o povo de Israel vai sair dele? Será que ele está pronto para ser o profeta que representa a bondade de toda a história da humanidade? Porque Avraham, em português, significa um pai de muitas nações. Então, significa que ele é uma exceção. Não é comum Deus aparecer para alguém, inclusive nunca aconteceu. Era um caso específico que somente Abraão tinha capacidade de receber, porque Deus só dá um teste para quem pode vencer. Então Deus aparece para Abraão e fala: me sacrifica o teu filho, o teu único filho, já mostrando e tocando na ferida. Se só tem um, eu quero que sacrifique ele para mim. A Torá fala que Isaac foi com toda a vontade. Vayashkem baboker. Significa que Abraão acordou cedo, Isaac acordou cedo junto, dizendo: bora, vamos. Existe dúvida de até que ponto Isaac sabia que ele ia ser sacrificado ou que ia acontecer algo pesado. Bom, chegou um momento que ele já sabia. Ele falou: me amarra, pai, amola melhor a faca, coisa que a gente não consegue nem imaginar. E na hora que Abraão levantou a faca para poder fazer o suposto sacrifício, Hashem manda um anjo que fala 2 vezes: Avraham, Avraham. E a Torá oral explica por que 2 vezes. Fala uma só. Uma vez que está escrito na Torá já basta. 2 vezes porque Abraão estava tão focado em fazer a vontade de Hashem que ele teve que ser chamado 2 vezes para parar aquela ação. Os anjos, a Kabbalah fala, que eles vendo que talvez Isaac ia morrer, porque eles não sabiam o que Deus ia escolher ou não, porque o anjo não tem livre-arbítrio, só tem que fazer o que Deus mandou, e acabou, caiu lágrima dos anjos. Kabbalah fala, caiu lágrima dos anjos e caiu nos olhos de Isaac.
Isaac tinha 37 anos, caiu lágrimas nos olhos e ele acabou que na velhice ele ficou cego. E é por isso que ele não conseguiu distinguir entre Jacó e Esaú. Na verdade, isso foi Deus que fez para que dessa forma Jacó recebesse a bênção da primogenitura. Mas daqui a gente vê que esse grande teste da história da humanidade era a exceção da exceção somente para Abraão. Olho por olho não. Olho por olho é um dilema maior ainda. Porque olho por olho está na lei judaica para todo mundo. Quando você estuda no Código de Lei Judaico, uma área chamada Roshenu Mishpat, que é sobre leis de honestidade, leis de não causar prejuízo, leis de você devolver um dinheiro emprestado, e por aí vai. É uma lei que é para todo o povo de Israel. Só que a Torá oral, sem ela a gente não vive, porque a Torá oral é quem explica, através de Moisés, que recebeu de Deus, o que queria dizer a Torá escrita. Que olho por olho significa o seguinte: se uma pessoa arrancou o olho de outra, estava brigando com outra, deu uma briga, uma tragédia, cegou outra pessoa. Olho por olho aqui significa que agora o que você causou a mim, mal de olho, você vai ter que pagar. Então, se eu vou ter que ficar a vida inteira tendo 50% de eficiência do trabalho, você vai ter que me indenizar de modo vitalício. Igual existe hoje, a indenização vitalícia. Você vai ter que pagar para mim pelo resto da vida. Você vai ter que pagar na mesma moeda. O que significa na mesma moeda? Quanto ao mesmo assunto. Dentro da mesma questão do olho, é lá que você vai ter que me indenizar e me pagar. Assim, sob qualquer aspecto. Se eu tenho uma esposa, tenho filhos com ela e eu abandono minha esposa e minha casa, o que a justiça atual manda? Pensão. É a mesma ideia. É baseado no olho por olho. Eu não tive coragem de casar e fazer filho? Eu não tive coragem de abandonar? Então, quando a justiça me pegar, principalmente judaica, no tribunal rabínico na época, eu tinha que então ir atrás. Por que eu falo na época? Porque hoje em dia não existe mais o Sanedrim, com 71 sábios. Não existe mais o templo. Então, hoje em dia, existem tribunais de cidades, mas que a pessoa pode tentar fugir. Então, hoje em dia, ele é um decreto divino, que é e vem para cada ser humano para que ele possa fazer a vontade de Deus, dependendo da ética que ele vai ter, dependendo do nível espiritual que ele vai ter na vida dele. Logo, pessoal, a gente precisa lembrar o tempo todo do que Deus disse para Moisés em Deuteronômio Devarim. Lo marchevotai marchevoterem. Os meus pensamentos não são como os teus humanos. Não adianta. O livro do Tânia, base da Hassidut, livro que mastiga os estudos da Kabbalah, pelo primeiro Rebbe da dinastia de Lubavitch, ano 1700, ele escreve isso. Que quando Deus fala assim para Moisés e também para o povo judeu, ele quer dizer em outras palavras, não tente pensar como eu. Tente entender isso na tua forma humana. Ou seja, contextualize o que eu quero dizer para o teu pensamento. E a gente vê isso em vários profetas, que falam, por exemplo, eu não sou ser humano para que minta, nem ser humano, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele fala e se consolou, e as pessoas traduzem erroneamente se arrependeu, falou errado. Quando você pega olho por olho e você entende que é a forma que a gente pensa, me bateu, eu te bato de volta, entendeu errado. A gente tem que buscar entender a vontade divina e não utilizar os nossos paradigmas para enxergar o mundo. O que é paradigma? Paradigmas são as lentes que a gente usa por escolha ou por já estar acostumado para olhar o mundo. Se você usa lente de óculos com 2 graus de miopia, quando na verdade você tem 7, você o tempo todo vai enxergar o mundo errado. O tempo todo você vai ler números errados, você vai fazer conta errada. Você vai olhar o número do ônibus errado, porque você está usando um paradigma errado para enxergar o mundo. Deus, ele fala o seguinte, tira o paradigma que você escolheu ou aprendeu e troca para enxergar da forma que eu ensino a você. Se cancele para minha vontade, porque não é Deus perfeito que tem que se cancelar para a imperfeição do homem. É exatamente o contrário que deve acontecer. Então, pessoal, toda vez que a gente está abrindo um livro, que a gente está estudando Torá, o nosso maior objetivo é o que Deus quer que eu aprenda dessa parte. E não o que eu achei, o que eu decidi, o que eu acho que deve ser, porque dessa forma a gente se confunde. E é daí que saiu o judaísmo messiânico, é daí que saiu o judaísmo reformista, é daí que saiu pessoas que entenderam errado, muitas vezes sem maldade nenhuma, entenderam e deturparam tudo, e aí mudaram todo o judaísmo
se tornando uma coisa que não tem mais nada a ver com o que Deus pediu. Então, se você gostou desse assunto e todas as polêmicas que a gente trouxe sobre esse dilema ético e todos os dilemas desse vídeo, aproveita para curtir. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, vai torar e até a próxima.